E aí, que tal tomar uma aguinha com sal para melhorar a saúde? Será que é bom? Hoje eu vou falar sobre sal e existem grandes chances de que você consuma mais sal e, portanto, mais sódio do que deveria. No geral, de fato, as pessoas consomem todos os dias quase o dobro de sódio do que é recomendado. Embora seja um ingrediente muito usado na alimentação, o consumo excessivo de sal está ligado a vários problemas de saúde, como infarto, AVC, pressão alta, doenças renais, diálise, câncer e até osteoporose. Hoje, eu vou explicar se sal é a mesma coisa que sódio, quais os benefícios, quais os riscos, quanto devemos consumir, quais as causas de sódio alto e baixo e dicas para que você não coma sal em excesso. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista, eu sou o Dr. Moser Susga e hoje eu vou falar sobre sal, que é um assunto tão presente no meu dia a dia no consultório. Primeiro de tudo, o sal e o sódio não são a mesma coisa. O sal de cozinha é o cloreto de sódio, e o cloreto de sódio ele é composto de 40% de sódio e 60% de cloreto. Então olha esse exemplo, uma colher de chá de sal de cozinha tem cerca de 6 gramas de sal e, portanto, 2.400 miligramas de sódio, que é justamente 40% de 6 gramas. O sódio é encontrado naturalmente, mas em pequenas quantidades, numa variedade muito grande de alimentos como frutas, vegetais, grãos, carnes, frutos do mar e laticínios. E olhem que interessante, 100 gramas de maracujá tem apenas 28 miligramas de sódio e 100 gramas de maçã, de abacaxi, tem apenas 1 miligrama de sódio. Mas o sódio é um mineral que não está somente no sal de cozinha. Infelizmente, a gente encontra ele em vários alimentos ultraprocessados na forma de aditivos, nos formatos de glutamato monossódico, que intensifica sabores, e na forma de nitrato de sódio, que é um conservante. A maior parte do sal da nossa dieta provém de alimentos preparados comercialmente em restaurantes e em deliveries, e alimentos processados como pães, embutidos, salgadinhos, macarrão instantâneo, molho de soja, entre vários outros exemplos. Como vocês podem ver nesse gráfico, 71% do sódio que os americanos consomem está em alimentos que foram produzidos em restaurantes e foram produzidos em deliveries. E olha que interessante, somente 6% do sódio do dia inteiro foi decorrente da comida produzida e preparada em casa. Obviamente que existem variações, mas essa é a média que foi vista. Um outro ponto, pessoas que consomem uma dieta inadequada, além de consumirem muito sal, vão consumir alimentos que são ricos em gordura e em açúcares. Ou seja, alimentos que não são saudáveis. Pessoal, eu queria pedir a gentileza de vocês se inscreverem no meu canal, deixem um like, deixem um comentário, ativem o sininho para os novos vídeos sobre saúde e cardiologia. Quando vocês se inscrevem aqui, compartilhem esse vídeo, entrem no meu canal, isso me ajuda muito mais aqui no YouTube para que esse vídeo possa ajudar mais e mais pessoas. Continuando. Mas, Moser, o sal não pode ter algum benefício? Certamente. A gente precisa do sódio para o nosso corpo funcionar corretamente. Ele é essencial para que haja um equilíbrio de água no nosso corpo, para um bom controle da pressão arterial, da circulação sanguínea, da transmissão de impulsos nervosos, da contração dos músculos e de várias outras funções das nossas células. No Brasil, todo sal marinho, seja refinado ou grosso, como o sal light, ele deve ser fortificado com iodo. E o iodo ele é essencial para o desenvolvimento saudável do cérebro do feto e da criança, e também dos adultos, e também protege contra problemas da tireoide, por exemplo. Em pessoas que não têm doenças graves ou não tomam muitos remédios, é muito raro a gente ver uma deficiência de sódio. E a minha preocupação, a nossa preocupação, é justamente o excesso dele. Pois bem, então, qual que é a quantidade ideal? No mundo, a ingestão média dos adultos é de 4.300 miligramas por dia de sódio, o que equivale a quase 11 gramas por dia de sal de cozinha. Isso é mais que o dobro da recomendação da Organização Mundial de Saúde para os adultos, que é de menos de 2.000 miligramas de sódio todos os dias, que é mais ou menos 5 gramas de sal de cozinha. E, segundo o FDA e as sociedades médicas americanas, a média recomendada é de 2.300 gramas, que dá cerca de 6 gramas de sal de cozinha, isso para valores diários. Sabe aquele saquinho de restaurante? A gente deveria consumir no máximo 5 a 6 saquinhos daqueles de sal de cozinha, sem contar todos os outros alimentos que a gente está consumindo com conservantes, por exemplo. E quais os riscos, pessoal? O excesso de sal na dieta aumenta o risco, como eu falei para vocês, de pressão alta, de infarto, de AVC, de insuficiência cardíaca, de doença nos rins, de diálise, de câncer no estômago, de osteoporose, entre várias outras doenças. Em quem já tem problemas cardíacos e renais,
há retenção de líquido no nosso corpo provocada pelo excesso de sal. Nosso corpo não consegue lidar com isso, o rim não lida direito com isso e a gente fica inchado, acumula líquido, incha as pernas, incha os braços, pode ir líquido para o pulmão, pode ir líquido para o abdômen. Além disso, pessoas que têm hábitos alimentares de consumir alimentos com mais sal, como eu falei para vocês, tendem a comer uma dieta menos balanceada. Isso prejudica já essas pessoas que têm problemas de saúde. E quais são as causas de sódio alto e sódio baixo? Os casos em que há muito sódio no sangue, a gente chama de hipernatremia. Isso geralmente não ocorre porque a pessoa comeu muito sal, mas porque o paciente tem outras doenças que causam essa elevação. Então, um paciente que tem um organismo saudável, se ele comer muito sal, o corpo dele vai trabalhar para excretar esse sódio. Mas em pessoas que são doentes ou tomam algumas medicações, o nosso corpo não consegue fazer isso. E a condição de aumento de sódio repentino em idosos, por exemplo, pode acontecer porque eles não bebem água direito, porque eles estão com febre alta, porque eles estão com vômitos, infecção ou outras causas que causam desidratação grave. O suor excessivo também é uma causa preocupante nos idosos. E quando o sódio aumenta no nosso corpo, aumenta muito o risco da gente fazer convulsão, confusão mental, acúmulo de líquido nos pulmões, vômitos, fraqueza, perda de apetite, uma sede intensa, danos renais e até come morte, infelizmente. E sobre o sódio baixo? A deficiência de sódio é muito rara e ele vai acontecer principalmente em idosos e pacientes que tomam muitos remédios ou têm problemas de saúde como insuficiência cardíaca ou problemas no fígado, por exemplo. Na rotina do cardiologista, os diuréticos, que são usados para controlar a pressão arterial e líquido no corpo, são as principais causas. Em casos raros, simplesmente beber muito líquido pode levar à diluição do sódio e à hiponatremia, que é o sódio baixo. E os sintomas de hiponatremia incluem também vômitos, dores de cabeça, alteração do nível de consciência, convulsão e até coma. E a boa notícia, pessoal, reduzir o consumo de sal pode diminuir significativamente o risco de desenvolver várias doenças, como eu falei para vocês. Então aqui, preste atenção nessas dicas que eu vou dar para a gente reduzir e consumir menos sal no dia a dia. Primeira delas, escolha produtos com baixo teor de sódio, menos de 120 mg de sódio a cada 100 gramas de alimento. Olhe lá na embalagem, veja ali se tem para aquela quantidade pouco sódio. Coma principalmente alimentos frescos e minimamente processados. E esses alimentos que são muito embalados, de saquinhos, batatinhas, por exemplo, tem muito sódio, os pacientes não sabem. Molhos de tomate também tem, entre outros alimentos. Outra dica, cozinhe com pouco ou nenhum sal. Adicionando pimenta, erva, outros tipos de tempero vai ajudar você a reduzir essa necessidade por sal. Outra dica, descasque mais e desembale menos. Como eu falei para vocês, alimentos, bolachinhas, salgadinhos, congelados, molhos prontos, tudo isso tem muito sal. Então, alimentos naturais têm menos sódio naturalmente. Esteja atento aos rótulos dos alimentos e escolha as opções com baixo teor de sódio. Hoje em dia é lei que as marcas coloquem na frente do alimento alto teor em sódio, então preste atenção nisso. Retire o saleiro, o recipiente da mesa que tem sal, para você não ficar automaticamente ali colocando sal na comida. Cuidado, como eu falei, com os molhos e os caldos prontos. Isso é muito perigoso. O molho de salada, por exemplo, tem muito sal. Vá cada vez mais reduzindo a quantidade de sal, vai devagarzinho, vai se acostumando, é tudo uma questão de paladar. Não é fácil, eu sei, mas isso é muito importante. Pessoal, então a gente viu hoje que sal é um componente essencial para o nosso metabolismo. Ele vai fazer parte da nossa dieta, mas também em excesso ele vai trazer grandes riscos à nossa saúde. E muitas vezes a gente pode reduzir esses riscos. Muitas pessoas não se atentam a isso e comem mais sal do que deveriam, porque não se preocupam, porque não entendem. Esse vídeo é justamente para ajudar vocês a isso. Leiam rótulos, consumam mais alimentos naturais, se protejam, porque tem pacientes que infelizmente viram hipertensos porque consomem muito sal. Ou ajuda esses pacientes a ter uma dificuldade de controlar a pressão alta. Tem muito paciente que a gente reduz o sal da dieta e a gente consegue reduzir a quantidade de remédios que esse paciente usa para pressão alta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal para mais vídeos sobre saúde e cardiologia. Compartilhe esse vídeo com quem vai gostar desse conteúdo. Deixe um like aqui, deixe um comentário, isso me ajuda muito no YouTube. Até a próxima!